Amém. Glória a Deus. Sem delongas, eu quero convidar essa noite o pastor Jeter. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Pastor Jeter foi meu professor no curso de psicanálise. Ele é professor de psicanálise. É meu psicanalista que eu tô fugindo ultimamente. Não sabe fugir. Mas é um homem de Deus onde nós aprendemos muito. Eu, pastora Ana Paula, que fizemos ali o curso com ele. E tenho certeza que vai ser muito usado por Deus essa noite para ministrar ao nosso coração. Pastora Ana Paula falou uma coisa aqui, que para acontecer, a gente usou até em uma das artes, a gente usou a porta, né? E Jesus, ele bate na porta, a Bíblia diz. Mas essa porta, ela tem a fechadura só para o lado de dentro. Então, nós precisamos decidir abrir. Deus está aqui essa noite. Deus quer operar. Ele chegou aqui antes de você. Ele estava aqui te esperando. E Ele quer operar. E eu sei que se você está aqui essa noite, é porque você quer uma mudança. É porque você quer uma transformação. Então, nada vai impedir de que isso aconteça. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, amada igreja. Boa noite. É bom estar aqui. Uma igreja que acolhe, uma igreja bem cuidada, bonita, linda, com um louvor maravilhoso. E para mim é um grande privilégio. Quando a Keila me convidou, eu falei assim: Keila, eu vou estar dando aula. E eu dou aula no seminário da Igreja do Nazareno. Sou pastor da Igreja do Nazareno. Ali no Caltreville, já tem 2 anos e 4 meses que eu estou lá. Infelizmente, meu amigo faleceu na Covid. Eu pastoreava a Igreja do Nazareno Gileade, lá no Santa Mônica, e com o falecimento dele por causa da Covid, eles me convidaram para pastorear a igreja lá, e eu estou lá 2 anos e 4 meses pastoreando. E eu virei para Keila e falei: Keila, não sei se eu consigo. Obrigado, querida. Não sei se eu consigo, porque vou estar dando aula. Mas aí eu dei um jeitinho, eu mandei eles assistir um filme. Eu estou dando História Eclesiástica 2, dos pré-reformadores. Falei: vai assistir o filme Lutero, fique em casa, assistam o filme Lutero, que amanhã eu vou fazer um debate sobre o filme Lutero. Então, consegui resolver o meu problema para chegar aqui. E para mim é uma alegria muito grande compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito e falado ao meu coração e feito na minha vida. Gostaria de agradecer o convite. Keila não está aqui, mas a pastora Ana Paula está. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar numa igreja tão bem cuidada, tão bonita. E se a igreja é bem cuidada e bonita, o pastor é zeloso, o apóstolo é zeloso. E os membros são zelosos, porque eles cuidam daquilo que Deus dá. Muito bem, quero te convidar a se colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Versículo 17, apenas o versículo 17. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Quem achou diz amém. Quem não achou, dá uma misericórdia aí, vai. Todo mundo achou, coisa linda. Eita glória. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, pelo privilégio de estar neste lugar santo,
lugar de adoração, lugar de transformação. Lugar, ó Pai, onde as nossas mentes são renovadas, lugar onde podemos olhar para dentro de nós e nos transformarmos de dentro para fora. Que em nome de Jesus, Teu Santo Espírito haja no nosso meio. Quebra, Senhor, todos os julgos, todos os traumas. Tira do nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nós oramos agradecido, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, que o homem seja diminuído e humilhado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Uma das parábolas que eu mais gosto da palavra do Senhor é a do filho pródigo. E houve uma época na minha vida que eu só pregava filho pródigo. E eu era conhecido na igreja a qual eu me converti como o pastor que prega sobre o filho pródigo. Se você perguntar para mim, eu já preguei sobre tudo. Alfarroba, já preguei sobre os porcos, já preguei sobre o irmão mais velho, sobre o pai, sobre o filho, já preguei sobre uma terra distante, longínqua. Eu acho que eu já preguei todos com enfoque em cada parte dessa parábola. E conheço essa parábola quase como a palma da minha mão. Mas todos os dias o Senhor me ensina. Todos os dias eu aprendo algo novo na palavra do Senhor. Um breve resumo da história. Tinha um homem fazendeiro, rico, um homem que tinha muitas terras, tinha gado, tinha uma fazenda próspera. Ele tinha 2 filhos. E é interessante como o filho mais novo sempre dá trabalho. Aqui não, porque aqui o filho mais novo é o apóstolo, né? Ah, tem mais um ainda? É interessante como o filho mais novo sempre dá trabalho. E aqui a gente lê isso na Bíblia. O filho mais novo dando trabalho. Ele começa dando trabalho, mas depois a gente descobre que o filho mais velho, ele era rancoroso. Ele tinha 2 filhos e num belo dia, o filho mais novo vira para o pai e diz assim: pai, me dá minha parte da herança, me dá aquilo que me cabe. Mas filho, como assim? Eu quero aquilo que é meu, me dá a minha parte da herança. O pai pega, aceita o pedido do seu filho e dá a parte da herança do menino. E fala: está aqui seu dinheiro, está tudo aqui, aquilo que é teu está aqui. O menino, passado alguns dias, pega todo aquele dinheiro, e a Bíblia nos diz que ele vai para uma terra distante. E naquela terra distante, ele gasta o seu dinheiro dissolutamente. O filho mais velho vai dizer com que ele gastou o seu dinheiro. Ele vai gastando dinheiro. Muitos amigos, muitas festas, muitas baladas, muitas aventuras. Mas chega uma hora que o dinheiro acaba, e quando o dinheiro acaba, ele tem que trabalhar. E a parábola vai nos dizer que ele foi trabalhar cuidando de porcos, para um homem. E ele, cuidando de porcos, ele tinha vontade de comer as bolotas ou alfarrobas, que era o alimento dos porcos. Tem muita gente que diz que isso era lavagem, aquela lavagem que você tira o restinho da comida, vai jogando num cesto, e aí passa um homem no final do dia e recolhe aqueles cestos, aqueles recipientes, e leva para alimentar porcos. Mas a alfarroba era uma planta, e ela era misturada com a comida e dada aos porcos. E aquele menino teve vontade de comer aquela comida, a comida que era dada aos porcos. Versículo 17 diz que ele, caindo em si, ele se lembra que os trabalhadores do pai dele tinham uma vida digna, que os trabalhadores do pai dele, lá da fazenda, tinham comida. Então ele decide dentro do coração dele voltar para o pai e dizer ao pai: olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um dos seus empregados. E ele começa uma jornada de alguém que não tinha nada, tinha vontade de comer alfarroba, e vai para casa, e volta para casa. Ele tinha ido para uma terra distante, e eu gosto de imaginar ele vindo e caminhando por essa jornada distante. O pai dele, todo final da tarde, ia para a beira da estrada, e ficava olhando ao seu horizonte, para ver se ele encontrava algum dia o filho que ele havia perdido.
E num belo dia, ele vê o filho. E ele corre em direção ao filho. A Bíblia diz que ele abraça, beija, que ele dá 3 presentes: um anel, uma sandália e uma roupa de festa. Diz para o seu servo: vai lá e pega o novilho cevado, aquele que nós estamos guardando para que todo ano, uma vez por ano, nós levamos esse novilho para ser sacrificado no templo. É esse novilho que eu quero. E vamos fazer uma grande festa para receber o filho perdido. O filho mais velho, trabalhando no campo, de repente ele escuta o barulho da festa que o pai estava fazendo para o filho que havia sido perdido. E ele questiona um dos servos: o que está acontecendo na minha casa? Está tendo uma festa lá, porque o seu irmão voltou para casa. O filho mais velho se enche de rancor, de raiva, vai até o pai, olha para o pai e diz assim: pai, eu estou aqui desde o princípio, eu trabalho todos os dias, eu faço com que essa fazenda cresça, que o gado cresça, porque eu cuido das coisas. E o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu assar para os meus amigos. O pai olha para ele e diz assim: filho, aquele que estava morto ressuscitou, voltou. Você está aqui, tudo que eu tenho é teu. E a parábola termina assim. Mas eu quero nessa noite que você caminhe comigo dentro dessa parábola. Eu quero que nessa noite você sinta os cheiros. Eu quero que nessa noite você visualize o que está acontecendo ali. Eu quero que nessa noite você sinta toda a emoção que essa parábola tem para a minha vida e para a sua vida. Essa parábola ela é rica e ela traz uma transformação de dentro para fora. Que está lá no versículo 17. E caindo em si. Quando eu penso nessa história, algumas coisas me saltam aos olhos. E eu quero que você viaje comigo nessa viagem. Um filho que, num belo dia, começa a criar na cabeça dele uma estratégia. Ele começa a olhar e ver ao seu redor e achar que tudo que ele tinha não era bom. Que tudo que ele vivenciava, porque provavelmente ele também trabalhava na fazenda, o pai sempre cuidando das coisas, sempre tendo muitas atividades, e ele se sentiu um dia sozinho, amargurado. Um dia ele olhou e falou assim: o que eu tenho não está bom. Quantas vezes nós olhamos para Deus e dizemos assim: por que o Senhor levou meu esposo? Por que o Senhor levou a minha esposa? Por que eu fui traído? Por que o Senhor permitiu que quando eu era criança eu fui abusado? E nós começamos então a questionar e olhar as coisas que Deus permitiu que acontecessem de ruim em nossas vidas. E nós começamos então a olhar a nossa vida e dizer assim: não está bom. Eu estou dentro de uma igreja bonita, cheia de bandeira na parede, uma igreja batista, voltada para as nações, missionária, com chamado de pregar a palavra. E não está bom. Não está bom porque um dia aconteceu tal coisa e tal coisa aqui dentro. Um dia eu sofri um abuso, um dia eu sofri uma ofensa, um dia um irmão olhou para mim e com reprovação, um dia eu pequei e fui julgado e fui condenado pela igreja. E aí a gente começa a guardar dentro do nosso coração amargura, rancor, traumas. E esses traumas vão crescendo e virando um monstro dentro da gente. E de repente a gente olha e fala assim: sofri tanto, cadê esse Deus? Onde estava esse pai que não viu todo o meu sofrimento? O vício, todas as coisas que facilitaram para que eu caísse na criminalidade, na marginalidade, e vivi na marginalidade da sociedade. E viver na marginalidade simplesmente é viver à margem da sociedade. E viver à margem da sociedade é muitas vezes não ser nem olhado pela sociedade, como se fossem verdadeiras pessoas invisíveis. E a gente vai guardando isso dentro de nós, e um dia a gente diz assim:
pai, para mim você morreu. Porque não existe herança de pai vivo, existe? Para eu receber herança, o pai tem que morrer. Então aquele menino, aquele jovem, disse para o pai assim: para mim, pai, você morreu. Nietzsche disse isso: Deus está morto. Porque ele era um homem frustrado, ele era um homem que já havia sofrido abuso, ele era um homem que não entendia a adoração dos filhos de Deus, porque ele não sentia nada. E ele declara: Deus está morto. Quantos de nós, muitas vezes, não lançamos em Deus as nossas frustrações? Quantas vezes nós olhamos a Deus e dizemos: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E matamos Deus dentro do nosso coração e nos distanciamos dele. Esse jovem então vira para o pai e diz assim: pai, eu quero a minha herança, porque para mim o Senhor morreu. E ele pega a herança. E ele vai para uma terra distante. E nessa terra distante ele passa por momentos de muita alegria, porque o mundo oferece isso para a gente. O mundo oferece coisas boas, o pecado é bom, é prazeroso. E muitas coisas vêm e suprem aquela carência. Nós esquecemos dos nossos rancores, das nossas amarguras. E descarregamos toda a nossa energia mental, toda a nossa catequesia, para satisfazer os prazeres da nossa carne. Mas chega uma hora que isso não é mais o suficiente. É como o vício. O vício começa na bebida, da bebida vai para o cigarro, do cigarro vai para a maconha, da maconha vai para a cocaína, acaba o dinheiro, aí você vai da cocaína, você vai para o crack. E quando acaba o dinheiro, você vai para a criminalidade. É um passo de cada vez, que vai te levando para um abismo cada vez mais profundo. E de repente você se vê querendo comer a comida do animal mais desprezado pelo povo judeu. O porco, ele é considerado um animal impuro. Lá em Levítico está dizendo isso, lá em Êxodo diz isso, lá em Números diz isso, que os animais foram separados, e dentre deles, o porco era o mais imundo deles. E a gente tem que entender isso daí. Moisés foi o primeiro sanitarista da humanidade. O pessoal estava lá no deserto, 50 graus de dia. 50 graus de dia. Carne de porco, feijoada a gente come quando está uma temperatura de 50 graus. A gente quer comer feijoada quando? Quando está friozinho, tempo ameno. Então, se eu comer carne de porco com 50 graus, o que vai me dar? Piriri. Sabe o que é piriri, né? Alguém sabe? Alguém não sabe o que é piriri? Né? Piriri é mais rápido do que a velocidade do pensamento. Né? Perguntaram o que é a coisa mais rápida do mundo. A coisa mais rápida do mundo é o piriri. Você tem que correr voando para um banheiro. Moisés então diz para o povo: não comam carne de porco, porque é uma carne forte. E no deserto não tem água em abundância. Como é que eu vou lavar o porco? Como é que eu vou limpar o porco para fazer o porco para comer? Eu fico abrindo e fechando um parênteses, Keila. Eu fico imaginando 1 milhão de pessoas andando no deserto, e lá não tinha sanitário químico, banheiro químico. E eu fico pensando 1 milhão de pessoas ao meu redor, numa cidade de Campinas, andando do meu lado. E aí dá piriri. No deserto não tem moita, e também não adiantaria moita, porque é 1 milhão de pessoas, tem 500 mil pessoas desse lado, tem 500 mil pessoas daquele lado, eu vou correr para onde? Não, tem umas pedras ali, eu vou ficar atrás da pedra, não adianta, porque tem gente atrás da pedra, andando do outro lado. Então Moisés, ele quer cuidar da saúde pública, mais ou menos como a Keila faz com o seu ministério, cuidando da saúde emocional da igreja. E ele pega e diz: não comam carne de porco. Lá no Novo Testamento, quando Cornélio, que ia todos os dias para o templo e fazia todas as orações no templo, aparece um anjo para ele,
e diz assim: Cornélio, eu me lembrei das esmolas que você dava no templo, e me lembrei da tua oração. Vai lá, chama meu servo, Pedro, para vir ter contigo. Ele pega 2 servos, fala: vai lá. Apareceu um anjo para mim, mandou chamar Pedro. Vai atrás de Pedro. Pedro, então, junto com os apóstolos, diz assim: mas eu nunca fui na casa de um gentil. Cornélio era um centurião romano. Bom, mas se um anjo mandou, eu vou. No meio do caminho, ele tem a visão do lenço, descendo com todos os animais impuros, e ele escuta uma voz: mata e come. Pedro, imediatamente, naquela explosão de emoções que Pedro vivia, ele disse assim: eu nunca matei e comi um animal impuro. E a voz diz assim: por um acaso eu criei algo impuro? Então você pode comer carne de porco à vontade, mas deixa para comer num tempo mais fresquinho. Me convida para comer um torresmo, entendeu? Tem problema, um pururuca, um leitãozinho, um pururuca. Pode convidar. Você viu que eu tenho esse corpo esbelto assim, porque quase não gosto de comer. E aí ele pega nessa parábola o filho de um judeu, esse jovem, e leva o jovem para cuidar de porcos. Era o animal mais impuro para eles. Era o animal que eles não queriam nem ter perto. Eu tive o privilégio de ir para Israel 2 vezes. Uma eu fui de graça. Acredite na bondade do Senhor. Acredite na bondade do Senhor. Uma vez eu fui de graça. E lá eu reparei que não tem cachorro. É muito raro você ver um cachorro em Israel. Porque cachorro para eles é igualzinho porco. É animal impuro. E aí esse jovem vai cuidar de porcos. E fica com fome e vontade de comer a comida dos porcos. Quando a gente deixa a amargura, frustrações entrar dentro do nosso coração, a gente só se alimenta disso. A gente só se alimenta de ira, de raiva, de frustrações. E a vida da gente só gira em torno disso. Só gira em torno do nosso sofrimento. Olhamos para o nosso umbigo, nos vitimizamos, nos sentimos sempre prejudicados pelos outros. E isso vai entrando dentro do nosso coração e a gente vai se alimentando disso. Isso vai crescendo dentro de nós. Mas esse jovem, num belo dia, ele vendo a situação que ele se encontrou, e disse assim: estou cansado disso. Eu não mereço isso. E ele começa a se lembrar do tempo que ele andou com o pai dele. Ele começa a se lembrar do tempo que o pai dele pegava ele pela mão e levava ele para tirar o leite das vacas, das cabras. Ele se lembrou do tempo que o pai dele mostrava os campos verdejantes e falava: filho, isso daqui é teu. É a promessa da terra prometida para você. Ele começa a se lembrar que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Porque não importa as batalhas, as dificuldades da vida. Porque aquele que está dentro de nós é maior do que aquele que está fora de nós. E ele começa então a ter uma elaboração, usando um termo psicanalítico. E ele começa a pensar, e ele se lembra dos funcionários do pai dele. De como eles eram tratados. De como eles eram cuidados pelo pai. E aí ele decide, firmemente em seu coração, ele cai em si. Ele olha para dentro dele, ele olha para o rancor, para a amargura, para aquilo que o levou a querer comer a comida dos porcos. E diz assim: eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu preciso procurar a Keila, porque a Keila, como psicanalista, ela vai fazer eu elaborar e ter insights na minha vida. E isso vai fazer com que os meus traumas de infância, os abusos, as ofensas que eu sofri, tudo aquilo que eu senti e que me encheu de rancor e amargura,
será arrancado, ressignificado de dentro de mim. E ele começa então a olhar para dentro dele. E a Bíblia usa esse termo como caindo em si. E como eu gosto dessa palavra, caindo em si. Talvez hoje seja a noite que Deus reservou para a sua vida, para que você caia em si. Para que você olhe para dentro de si e veja quanta amargura, rancor, quanto sofrimento você tem carregado dentro de você. E hoje está na hora de você olhar e falar assim: eu não quero mais isso. Eu não quero mais essa vida. Versículo 18 vai dizer que ele se levanta, determinado a mudar de vida. E ele diz assim: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Cair em si significa ressignificar a própria vida. Olhar e entender que todos os sofrimentos que tivemos, por tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo lá foi permitido por Deus para que eu crescesse, eu me tornasse uma pessoa melhor. Eu olhasse para o meu passado e dissesse assim: eu posso ajudar outras pessoas. Eu posso fazer com que outras pessoas que passaram pelos mesmos problemas que eu passei, vençam as suas dificuldades assim como hoje eu estou vencendo. E ele pega, se levanta e começa uma caminhada. Não foi uma caminhada fácil. Sabe como eu imagino essa caminhada? Eu imagino essa caminhada como os trecheiros. Aqueles homens que, abandonados pela família, ou muitas vezes abandonaram a família, e saem pelas ruas e pelas estradas da vida, carregando um saco nas costas, e geralmente com uns 2, 3 cachorros correndo, andando atrás dele, porque o único que consegue andar do lado dele são os cachorros, sem sapato no pé, aqueles pés tudo cheio de rachadura, aquelas unhas gigantes, tudo suja por dentro, aqueles cabelos todos cheios de piolhos, embaraçados, aquele homem com as suas roupas rasgadas, andando, segurando um saco nas costas e voltando para o seu pai. Não foi uma jornada fácil. Nunca é uma jornada fácil quando você decide abrir mão daquilo que te dói. Nunca é fácil você encarar os seus problemas. Nunca é fácil você olhar as suas debilidades, os seus sofrimentos, as suas fraquezas. E nunca é fácil você lidar com isso. É uma jornada. É uma caminhada. E ele, resolutamente, ele é ativado naquele momento pelo Espírito Santo de Deus, ele olha para dentro dele, ele começa a tratar as amarguras, os rancores, e começa a arrancar aquilo de dentro dele. Ele, por fora, ele podia ser a pessoa mais horrível que você consegue imaginar, mas por dentro, aquele jovem havia sido transformado, por dentro aquele jovem havia sido renovado, por dentro aquele jovem já não tinha mais rancor, ele estava arrependido do que ele tinha feito, ele estava decidido a ter com o pai dele, e se acertar com o pai dele. E é uma das cenas mais bonitas de toda a Bíblia, na minha opinião. O pai, olhando o horizonte, pôr do sol, e de repente ele vê uma penumbra, um retalho de gente. Aquilo que um dia foi um jovem, mas vinha caminhando pela estrada, um bagaço humano. Aquele homem, aquele pai, ele, não satisfeito de apenas ver
aquele jovem voltando. Ele corre em direção a ele, e ele vai correndo em lágrimas, ele vai correndo dizendo o quanto ele amava aquele menino, o quanto ele estava feliz de ver aquele menino que não havia morrido, mas estava vivo. E ele chega diante daquele menino, ele não se importa com a sujeira, ele não se importa com o odor daquele menino, mas ele abraça aquele menino, ele ergue aquele menino, ele gira com aquele menino no ar, ele beija aquele menino. As lágrimas do pai começam a escorrer, as lágrimas daquele menino começam a escorrer, as lágrimas escorriam e a sujeira ia arrancando de sua pele. Aquele pai olha aquele menino, se lembra daquele menino quando ele nasceu, se lembra daquele menino quando ele engatinhou, quando ele deu os primeiros passos, quando ele aprendeu a montar, quando ele aprendeu a arar e cuidar da terra. E de todas as vezes que aquele menino disse: pai, eu te amo. Aquele pai, então chama os seus servos e diz assim: tragam para mim um anel. E o anel que mais marca a minha vida, esse anel que eu carrego na minha mão esquerda, é a aliança que eu fiz um dia, 29 anos atrás, com a minha esposa. Porque a aliança é uma vontade de Deus para o homem. É Deus que quer firmar uma aliança com você. E naquele dia, aquele pai pega um anel, que significa autoridade, significa uma aliança, uma nova aliança, e coloca no dedo daquele menino. Eu quero ter uma aliança contigo de novo. O Deus Todo-Poderoso quer ter uma aliança com você nessa noite. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te perdoar, Ele quer arrancar de dentro de você as suas amarguras, as suas tristezas. Ele quer dizer para você, como diz aquela história que não está na Bíblia, mas podia estar na Bíblia, daqueles dois homens andando na areia, na beira do mar, e de repente um deles olha para trás e percebe que em alguns momentos ele só vê um par de pegadas. E quando ele olha aquele par de pegadas, ele se lembra que aqueles momentos foram os mais difíceis da vida dele. E ele olha para o mestre e diz assim: mestre, estou olhando que nos momentos mais difíceis da minha vida eu estava sozinho, porque eu só vejo um par de pegadas. O mestre olha para ele e diz assim: o par de pegadas que você vê é meu, porque eu te carreguei no braço. Porque se eu não te carregasse no braço, você não ia conseguir chegar até aqui. Aquele pai olha para aquele menino, dá um anel, e aí ele fala: me traga uma sandália para colocar nesses pés cascudos, sujos, empoeirados. E eu gosto de pensar que essa sandália é para impedir que aquele jovem voltasse pelo caminho que ele veio. O que nos prende nesse mundo, o que nos liga nesse mundo são os nossos pés. São os nossos pés que caminham por este mundo. São os nossos pés que nos levam e nos trazem. E esse pai coloca uma sandália para que esses pés não toquem mais no mundo. E aí ele fala: me traz uma roupa, a melhor roupa que a gente tiver. E eles vêm e colocam a roupa naquele menino, e ele é revestido com o poder do Espírito Santo na vida dele. Anel, aliança, sandália, santidade, não pecar mais. E a roupa é aquilo que nos reveste, é o Espírito Santo de Deus. Aquele pai amou tanto aquele menino. O menino disse para o pai: pai, não sou digno que me chames de filho, mas me trate como um dos seus empregados. E aquele pai o exaltou, fez uma festa, sacrificou um novilho cevado para alimentar as pessoas que estavam ali na fazenda. Isso não quer dizer que a vida da gente vai ser fácil,
Porque sempre tem um irmão mais velho. Né? Aqui tem a Keila, eu sou pastor da igreja, sou pastor titular. A minha irmã, muito mais velha que eu, também é minha auxiliar lá. Então ela é minha auxiliar, entendeu? A minha irmã tem 4 anos, 3 anos e meio mais velha que eu. E eu viro, quando eu apresento ela, eu falo que ela é minha irmã muito mais velha que eu, Val. Muito mais velha que eu. Sempre tem um irmão mais velho. E o irmão mais velho diz assim: que é isso? Eu estava lá todo esse tempo, nunca te abandonei, pai. Te ajudei a construir toda essa riqueza que a gente tem. E o Senhor nunca me deu um cabrito. Quantas pessoas estão dentro da igreja, desfrutando das bênçãos dos cultos, dos louvores, das orações, vem para a igreja e sai da igreja vazio. Quantos cristãos não são como esse filho mais velho, que não desfruta das bênçãos do culto, das bênçãos que o pastor, o apóstolo, a equipe pastoral, os líderes de ministério proporcionam para a vida da gente. E ele fica em silêncio. Eu não sei em que momento que você está da sua vida. Eu não sei em que momento você está da sua vida. Eu não sei se você foi abusado, se pessoas que você amou foram recolhidas por Deus, mortes trágicas, acidentes, enfermidades. Eu não sei a situação que você vive hoje, mas eu quero dizer para você que Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer curar a tua enfermidade. Deus quer que nesta noite você caia em si, que você limpe o seu coração e pare de se alimentar de amarguras, rancores e frustrações, mas viva plenamente o Evangelho de Cristo. Desfrute das maravilhas deste Pai amoroso, que chora por você todos os dias, que te busca, que te procura, que espera você com os braços abertos, pronto para te erguer no ar, te girar e dizer: filho amado, que bom que você voltou. Eu não sei como anda a tua vida nessa noite, mas eu quero te convidar a se colocar em pé. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele é o melhor terapeuta que eu conheço. Ele é o único que pode entrar dentro do teu coração nessa noite, fazer com que as suas dores sejam apagadas, fazer com que aquilo que te fizeram de mal na sua vida, e que você carrega escondido até hoje, naquele quartinho escuro, você dá toda a sua vida para Deus, menos o quartinho escuro. Falei isso domingo passado na minha igreja. Porque muito crente, muito cristão, tem um quartinho, e nesse quartinho tem um cadeado. E ele fala assim: Deus, o Senhor pode entrar em toda a minha vida, menos nesse quartinho. Hoje é a noite que você vai entregar a chave do seu quartinho para Jesus Cristo, e permitir que Ele entre, limpe, purifique, tire todo o rancor, todas as suas dores, todos os seus traumas. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Não se importe com a pessoa que está do seu lado agora. É você e Deus. É somente você e Deus. Se nessa noite você tem algo dentro do teu coração que precisa ser tratado, purificado, santificado por Deus, levanta sua mão, dá um gesto para mim, eu quero orar com você. Deus te abençoe, pode abaixar a mão. Deus abençoe, pode abaixar sua mão. Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Se você nessa noite, muitas vezes se sente como esse filho mais velho, vem na igreja e sai da igreja como se nada tivesse acontecido, levante sua mão, eu quero orar com você, porque às vezes a gente fica frio mesmo, às vezes a gente desanima. Deus abençoe, pode abaixar sua mão. Deus abençoe, pode abaixar sua mão. Deus abençoe, pode abaixar sua mão. Às vezes nós cansamos, desanimamos e achamos que perdemos a função.
levanta sua mão, diga assim: quero orar com você, Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Às vezes nós temos dores, que nós não entendemos os planos de Deus na nossa vida, a permissividade de Deus, e fazemos escolhas erradas na nossa vida, nos entregamos às tentações, ao poder de Satanás, e caímos da graça. Se você algum dia passou por isso, e hoje você quer se acertar com o Senhor, levanta a sua mão, quero orar com você, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Se nessa noite você veio como convidado, e nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, e você não sabe o que é viver com Cristo, mas você tem as suas dores, levanta sua mão, eu quero orar com você também nessa noite. Se você é visitante, se você não é daqui e nunca orou, dizendo: Jesus, vem morar dentro de mim, levanta sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Agora eu quero convidar você que levantou a sua mão, a sair do seu lugar e vir até aqui, o altar do Senhor. Eu quero orar com você. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Muitas pessoas levantaram a mão. Sai do seu lugar, ninguém vai saber o motivo que você está vindo, só você sabe, nem eu sei. Sai do seu lugar, vem até aqui, vem até aqui. Quero pedir para que os pastores, a liderança da igreja, comece a orar por esses irmãos que chegaram à frente. Comece a profetizar cura, restauração, bênção na vida deles. Comece a orar dizendo: Senhor, purifica, santifica, tira, ó Pai, as amarguras, os rancores. Começa, Senhor, a operar nessas vidas de uma forma tremenda, poderosa, para que cada lágrima que foi derramada um dia, hoje o Senhor possa enxugá-la e reafirmar os nossos corações, dizendo: Senhor, muito obrigado, eu fui curado, eu fui restaurado, eu caí em mim mesmo, e hoje eu decidi voltar ao meu Pai, voltar aos braços do Pai. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Você que está aqui na frente, tem lugar aqui, dê um passinho para frente, que tem gente nos corredores. Dá um passinho para frente, para que eles se acheguem aqui. Comece a falar com o Senhor, comece a agradecê-lo, comece a dizer: Senhor, me limpa, me purifica, tira, Senhor, os meus traumas, trata, Senhor, o meu coração, renova, Senhor, a minha fé, renova, Senhor, a minha esperança em dias melhores. Ó Pai, eu quero perdoar aquele que abusou de mim, eu quero perdoar aquele que me abandonou. Comece a falar que você quer abandonar, que quer perdoar. Comece a perdoar as pessoas que te fizeram mal. Comece a perdoar aqueles que roubaram, furtaram os seus bens. Comece a perdoar aqueles que um dia roubaram a sua alegria, a sua felicidade. Comece a perdoar aqueles que te magoaram, te traíram. Comece a perdoá-los. Comece a dizer ao Senhor: Senhor, eu quero perdoar. Eu não consigo, mas eu quero perdoar. Me ajuda nessa noite, ó Pai, eu ter o meu coração limpo. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. O Espírito Santo está aqui, Ele está ouvindo a sua voz, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está ouvindo, Ele está ouvindo, Ele está enxugando as suas lágrimas, Ele está te renovando, Ele está firmando uma aliança contigo, Ele está te dando um anel nessa noite, Ele está te calçando uma sandália, Ele está te revestindo com umas vestes novas na sua vida. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Pai, Pai amoroso, Pai que limpa, que cura, que perdoa, que santifica, vem neste lugar nesta noite, tira, Senhor, as amarguras, renova, Senhor, as esperanças, enxuga, Senhor, as lágrimas. Oh Pai,
limpa, Senhor, os corações, dá-nos, ó Deus, um entendimento espiritual do que está acontecendo aqui nesta noite. Vidas, Senhor, estão se entregando a Ti, vidas, ó Pai, estão sendo curadas nessa noite, feridas de alma, vidas, ó Pai, estão recebendo o amor de Deus neste lugar. Oh Pai bendito, vem, Senhor, sopra Espírito Santo neste lugar, leva, Senhor, para longe toda frustração, toda amargura, toda tristeza, leva, Senhor, retira, começa, Senhor, a arranca, Senhor, aleluia, arranca, Senhor, glória a Deus, arranca, Senhor, aquilo que nos machuca, Senhor, dá-nos, ó Pai, dá-nos, Senhor, um momento novo contigo, uma experiência nova contigo, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, obrigado, Pai, porque tudo se fez novo na vida destes, nesta noite, homens e mulheres, ó Pai, tiveram nesta noite a cura emocional de suas vidas. Oh Deus, eu te louvo, eu te agradeço, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado porque um dia o Senhor me aceitou, um dia o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, um dia, ó Pai, o Senhor me retirou do vício, me trouxe, ó Pai, a luz, e as trevas não prevaleceram sobre mim, mas a Tua glória, a Tua majestade, ela sim reina neste lugar, nesta noite. Eu te louvo, eu te agradeço e abençoo cada vida aqui nesta noite, e faço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia, amém e amém.